Cálculo diferencial integral 1. Introdução. Nessa aula continuaremos o nosso estudo sobre os limites de funções e analisaremos o limite da função quando x é mais ou menos ao infinito. Utilizaremos o conceito de assintotas, horizontal, vertical. Posteriormente veremos detalhadamente a continuidade de função das suas aplicações. E por fim discutiremos o conceito das retas tangentes do seu papel de entendimento das taxas de variação derivadas de um ponto, limites de envolvimento de infinito. O símbolo para o infinito são representados no número real e usamos para descrever o comportamento de uma função quando os valores do seu domínio ou imagem ultrapassam todos os limites finitos. Por esse exemplo, a função x e 1 por x é definida para qualquer valor de x diferente de zero. Quando x é positivo, vai ficando cada vez maior. 1 por x se torna-se cada vez maior quando x é negativo. E vai ficando cada vez maior quando o módulo 1x novamente é cada vez menor. Podemos sintetizar essas observações dizendo que fx é igual a x, que tem um limite quando é zero. Definições: limites que possui L. Quando tende a infinito, escrevemos: se a medida da distância de origem do sentido positivo fica cada vez mais próximo que L, dizemos que possui o limite L, e tendendo menos o infinito, que escrevemos: se a medida da distância for a origem do sentido negativo de função, fica cada vez mais próximo a L. Cálculo diferencial integral de limites. A estratégia para calcular os limites da função de x que é maior ou menos que o infinito é semelhante àquela usada para cálculo de limites finitos vista anteriormente. Lá no primeiro cálculo, o limite das funções constantes da identidade de y igual a k e y igual a x. Então, estendemos esses resultados e outras funções aplicando o teorema de limites de combinações algébricas. Aqui faremos a mesma coisa, exceto pelo fato que as funções iniciais serem y igual a k e y igual a 1 a k. Cada vez que y for k ou y, os fatores básicos a serem verificados quando x é mais ou menos ao infinito, indicados por exemplo a seguir. Exemplo 1: limites de 1 por x e k quando é x mais ou menos ao infinito. Na figura 1.6, podemos observar que 1 por x aproxima-se cada vez mais de zero, à medida que o valor se afasta da origem, e tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Não importa quanto o valor se afasta das origens da função e constante de y igual a k, sempre tem exatamente o valor de k. Limites tendo infinito apresentam a mesma propriedade de limites. Regras de soma, subtração, produto, multiplicação constante, regra do quociente, regra da potencialização, se RS são interiores, se S é diferente de x. Então, cálculo diferencial integral de limites. Limite de funções racionais quando x é mais ou menos infinito. Para determinar o limite de uma função racional quando x é mais ou menos, podemos ser numerador ou denominador pela potência de x, aparecer em denominador
Acontece que dependendo do grau polinômios envolvidos. Calcula exemplo de números de menor grau de denominado número de denominador o mesmo do grau. Grau de numerador maior que o grau de denominador. Assíntotas horizontais e verticais e limites finitos. Analisaremos a figura do valor que podemos observar o seguinte comportamento conforme ao x infinito. Então escrevemos limite igual a zero conforme o x. Então escrevemos o limite igual a x por 1 por x igual a zero. Dizemos que a reta de y igual a zero, uma citota, sei lá, horizontal do gráfico diz se a distância entre o gráfico de uma função é uma fixa que aproxima de zero à medida que a curva se afasta da origem. Dizemos que a curva se aproxima assintoticamente da reta e que a reta é uma assintótica do gráfico. Então é melhor a função do lado, podemos conforme os valores de f crescer sem limitação, alcançando e ultrapassando todo número real positivo, isto é, dado de qualquer número real positivo de b, mesmo quando o grande valor e ficam ainda maiores. Portanto, são limites quando, entretanto, conveniente, descreve o comportamento de f dizendo que, quando os valores de x tornarem-se arbitrariamente grandes, os valores absolutos negativos, logo dizemos estamos interessados nos comportamentos de curva quando vemos repetidamente quais são as cetônicas e reescrevemos a função racional e dividimos o numerador pelo denominador. As cetônicas são necessariamente bilaterais. Encontre as cetônicas do gráfico. Estamos interessados no comportamento do gráfico quando é mais ou menos infinito e quando x é igual a mais ou menos a 2 e o denominador é zero. Observe que f é a função que parte de x. Então o gráfico é simétrico com a relação do eixo y. Poxa, é pau.